vivi isso na própria pele, né? Eu tinha 4 anos de casada, grávida do nosso primeiro filho, do Caio. Eu divorciei, eu tinha 3 meses de grávida. Voltei para casa dos meus pais. Isso depois de ter feito curso de casais, depois de já estar frequentando a igreja, depois de já ter Normal, vida perdoado normal. várias traições, depois de ter lutado pelo casamento. Chegou uma hora que eu realmente dei um basta. E eu dei um basta. Era um histórico recorrente, então. Era um histórico recorrente e, pelo que eu via, eu queria caminhar por um caminho, o Beto queria caminhar por outro, eu Sim. queria Jesus, ele queria o mundo. E aí a gente acabou separando, divorciando. Papel? Tudo. Tanto que a certidão de nascimento do nosso primeiro filho lá está registrado, né? Caio Moraes Pinheiro, Caramba. pais divorciados, Nathalie Souza de Moraes e Beto e tal. E porque nós casamos de novo quando o Caio tinha 45 dias de vida. Ah, Aí nós tivemos o segundo casamento. E foi muito interessante porque eu também tenho uma ideia, que as pessoas também falam às vezes o contrário, que separação sempre é o fim. Eu tenho uma ideia diferente. Eu acredito que separação muitas vezes é pedagógico, como foi na minha vida. Então, quando eu separei, o que aconteceu? Eu entrava no meu quarto, trancava a porta, e eu dizia assim, Deus, agora eu e o Senhor aqui, vamos embora. Muda a minha história, muda quem eu sou. E isso foi uma grande chave na minha vida. Por quê? Porque eu nunca, depois que eu separei, depois que eu vi meu processo, que eu disse assim, cara, agora eu vou olhar para mim, vou cuidar de mim, eu nunca pedi para Deus converter o Beto. Eu nunca pedi para Deus mudar o Beto. Eu nunca pedi para Deus restaurar o Beto. Afinal Mas de antes, contas... antes da separação, vocês estavam na igreja firme, Padrão, tudo certo. padrão. Até porque, olha que coisa interessante, eu nunca vi na Bíblia, pode até ter, tá? Se alguém achar, me ajuda até. Sobre Deus restaurar casamento. Vocês já viram? Agora você me pegou também. Nunca vi. Deus restaura pessoas. Casamento é uma instituição sem mácula. Santa. Então você não vai ver isso. Deus está preparando uma noiva. Ele não está restaurando uma igreja, uma noiva, né? Ele está preparando uma noiva para aquele grande dia. A Bíblia começa com o casamento, a Bíblia vai terminar com o casamento. E o Senhor está preparando o casamento, mas Ele não está restaurando o casamento. Porque Deus é Deus de aliança, Ele não é Deus de aliança quebrada. Por isso que Ele é um Deus geracional. Ele fala que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E os benefícios da tua vida tu vai viver até a tua 1000ª geração. Porque Ele é Deus geracional e Ele é um Deus que honra a aliança. Então Ele não precisa restaurar a aliança, porque Ele não quebra. O que é que Ele precisa? Restaurar pessoas. Pessoas restauradas, casamentos bem estruturados, não tem problema. Então, quando eu saí do casamento, eu disse, agora é a minha vez de viver a minha restauração. Aí eu comecei a dizer assim, como o profeta Isaías, Senhor, me via-me a mim. Eita, rapaz, essa oração. Faça não. Faça não. Faça não, porque ela é pancada. Que o Senhor vira os teus olhos para dentro. E Ele mostra todas as tuas trevas para ti mesmo. Então eu fiquei um tempão só pedindo perdão a Deus. Só pedindo perdão. Senhor, me perdoa. Deus, eu não sabia disso aqui. Deus, era para ser assim e eu fiz assim. E aí eu comecei a viver um processo, eu e Deus, das minhas curas, das minhas parcelas. Não tinha nada a ver com o Beto. Outro grande problema, infantilidade e maturidade. O povo separa e ele nunca é responsável por nada. Nunca. Nunca tem culpa de nada. É sempre o outro. Isso é menino, né? Não é menino que faz isso? foi ele, mãe. Homem que é homem bate a mão no peito e diz assim, eu errei. Mulher que é mulher bate a mão no peito e diz, eu errei. Não é assim? Deveria ser assim. Por isso que a instituição casamento é, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá com sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Não é, por isso o menino deixa pai e mãe, se une com a menina e os dois se tornam um só. É. É uma instituição feita por um homem E uma mulher. e uma mulher. Pressupõe-se que eles são instruídos, maduros e capazes de constituir uma família. Não é verdade? Mas só que acontece é o seguinte, só quer ser homem para transar, mas para ser responsável é menino. Aí não dá. É o que a gente vê nessa geração. É. Né? Eu quero ter o benefício do casamento, que é o sexo, Principalmente o da igreja, né? mas eu não quero ter a responsabilidade do casamento. Quantas meninas, gente? Quantas meninas sendo defraudadas dentro da igreja? E os homens arrochando as meninas e
Não. Vou orar. Você não é de Deus, não. E aí a gente separou, voltou ao casamento. E depois que a gente voltou ao casamento, eu falo que é uma coisa muito interessante, porque depois disso... Vocês lembram da época do Herbalife? Lembro. Como é que as pessoas sinalizavam o Herbalife? Elas tinham um botãozinho assim, né? Aí estava escrito assim, perdi 20 quilos, pergunte-me como. Não era assim? Sim. Aí quando a pessoa diz assim, nossa, você perdeu? Me conta. Aí ela, eu vendo um shake da Herbalife, não sei o que, momento mexendo. Pirâmide puro, né? Pirâmide pura. Eu brinco que na minha época, parecia que tinha na minha testa. Superei uma traição, pergunte-me como. Cara, eu tava no supermercado. A mulher da frente com o carrinho virava e dizia assim, é muito difícil ficar casada. Do nada, começar a desabafar. No supermercado, no salão de beleza. Era assim. Eu ia num jantar com o Beto, com os amigos, aí a mulher sentava do meu lado. Nossa, tão difícil ficar casada, né? E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o próprio Senhor foi falando. Disse assim, o que eu te fiz experimentar é porque contra fatos não há argumento. E é isso que você falou. Quando as pessoas me procuram, normalmente elas me procuram pelo meu testemunho, né? Eu dei um testemunho num congresso de casais do pastor José Gonçalves. Tem muitos anos, né? Uns 10 anos? Tem. E a gente deu o nosso testemunho. E ele colocou no canal do YouTube o testemunho dizendo, antes de você divorciar, assista esse vídeo. E é o segundo vídeo mais visualizado do canal dele do YouTube. Nossa. Caramba! É o segundo. E eu disse assim, vou fazer um livro com mais riqueza de detalhes. E aí, a gente lançou o livro. Antes de separar, leia esse livro. E esse livro, a gente brinca que o grande segredo dele está no selo, que é um manual antidivórcio. Então, a gente dividiu o livro em 3 partes. A primeira parte eu conto minha história. Depois o Beto conta a versão dele, quebrando todas essas mentiras que as pessoas dizem que é bom trair e que é muito feliz o homem que trai. Isso é uma grande mentira, e ele conta a versão dele. E no final a gente traz 6 fundamentos que são estacas de proteção para o casamento. Por isso que ele é um manual antidivórcio. E aí, a partir disso, não. Já tem, desde 2010, nós temos trabalhado com famílias. A gente recebe muitos casais na nossa casa. Então, são mais ou menos 15 anos trabalhando com família. Vai fazer 15 anos agora. E são 10 anos na internet trabalhando com mulheres, especialmente. Mas vocês fazem um trabalho também de prevenção? Ou a hora que já estourou tudo e tá tudo... A gente tem 1 ano que a gente lançou o nosso primeiro curso de prevenção para casais. Que legal. Quando começou a dar os sinais... Que a gente chama de sendo um. Sendo um com Deus e sendo um com o cônjuge. Que o que é? São 14 princípios para você aprender a casar, permanecer casado e preparar a próxima geração. Que são os princípios que fundamentam o casamento. Então, a gente está atacando de todos os lados. Tipo assim, sofreu uma traição, a gente vai te ajudar. Vai casar, tá aqui o Sendo Um. Tá casado e não tá em crise, o Sendo Um também vai te ajudar. E a plataforma do Netflix, que é essa plataforma onde a gente entrega todo o conteúdo que faz parte do contexto família. Netflix, é muito bom esse nome. Ficou bom, não foi? Muito bom. Ficou bom. Sobre criação de filhos. Depois que a gente voltou ao casamento, nós tivemos mais 3 filhos. Então, hoje nós temos 4 filhos. O Caio com 14, a Ana com 12, a Sofia com 5 e o João com 3. E keep going. Não, mentira. Parou. Nossa, 12 é demais. Não, 40, não mais conta, não. Não vai mais, não? Não fechei a fábrica, mas eu acho que that's enough, né? Não. E a gente agora lançou um projeto Momento muito Ana legal. já era. Né? E agora a gente lançou um projeto muito legal, que é o resgate da mulher no plano original. Legal. Então, a gente tem alugado casas, né? A gente fez essas edições agora nos Estados Unidos. E a gente tem alugado casas e levado as mulheres para passar 3 dias. Por quê? Ela entra viva, a gente mata ela Tem que ter o tempo da ressurreição. Polícia Civil não é esse tipo de morte. Só para vocês... É a morte do ego, né? A morte do egoísmo, né? Tá, mas antes da gente ir pro outro assunto, vamos voltar aqui um pouquinho. Aí... Vai lá, Mendes. Porque eu quero saber da história. Esse relacionamento com seu amigo, você tem que parar, cara. É errado. É isso que você quer saber. Não, calma aí. Aí,
teve a traição, se divorciaram no papel, o nenê nasceu, mas e aí como é que foi? Pra Então, reatar isso, é isso que eu quero entender. Esse processo. Como foi o processo? Eu e o Beto, nós sempre fomos muitos amigos. E eu acho isso uma coisa muito legal. Eu acho que você tem que saber que seu cônjuge, ele precisa ser teu melhor amigo. Ele precisa te conhecer de verdade, né? De você abrir sua vida, de você conversar. E eu e o Beto, a gente sempre teve isso. Então, durante toda a gestação, a gente sempre conversava muito no telefone e tal. Quando eu ia fazer os ultrassons, ele ia, mas Amizade. como amigo. Ele já estava com outros namoros e tal, ele já estava... até tinha namoro. tinha namorado, eu aconselhava ele e tal. Quando ele brigava com o namorado, eu que aconselhava. Um dos atributos do fruto do Espírito que é bondade, mansidão, Longanimidade, paciência, temperança, domínio né? próprio. Então, e quando o Caio nasceu, isso é uma das coisas mais lindas que nós vivemos, né? Eu vivi um processo de encontros com Jesus. Faltando 15 dias para o Caio nascer, eu criei uma expectativa de que o Beto fosse para o parto do Caio. Porque eu sempre sonhei que quando o Caio nascesse, tivesse eu e o pai dele no centro cirúrgico. E nesse dia o Beto, acho que estava de ressaca, ele me liga e diz assim, olha, não conta comigo para ir para o parto. Deixa o Caio nascer, quando o Caio nascer, que der, eu vou. Nesse dia eu fiz uma das orações mais fortes da minha vida. Já tinha se passado mais ou menos uns 6 meses do meu divórcio, que eu tinha voltado a morar na casa dos meus pais. E quando foi... Eu sentei, eu já estava de barrigão, já estava com 8 para 9 meses. Eu sentei na beira da minha cama. Com quantos anos? Quantos anos vocês tinham? De casado? Ou, não, de vida? De vida. Eu estava com 24. E o Beto 25. E eu sentei na beira da minha cama e eu encostei assim a mão aqui na minha barriga e eu disse assim, Deus, você quer saber de uma coisa? Diante de tudo que eu estou vivendo, Deus já tinha me dado uma palavra, que Ele ia restaurar meu casamento. Só que depois que Deus me deu essa palavra, piorou e muito. Então, era um grande esforço para mim andar pela visão e não pela vista. Sim. Né? Eu ficava o tempo todo, Deus, e essa palavra? Né? E eu falo que quando eu descobri que Deus ia restaurar meu casamento, o Beto saiu de uma namorada para 3. E eu dizia, meu Deus do céu, quando eu penso que vai melhorar, piora. Mas as coisas do reino de Deus são antagônicas mesmo, né? A gente estava conversando antes, né? Quando o João Batista é enviado para ser uma voz, a gente imagina, não? Ele vai para a sinagoga, né? Aí Deus diz, não, vai para o deserto. Então, sempre quando Deus vai te entregar uma promessa, ele vai te pedir uma ação antagônica. É muito doido. Por isso que as coisas do Espírito não se discernem na nossa humanidade. E aí as coisas foram piorando muito, e eu disse assim, Deus, quer saber de uma coisa? Se o Beto vier, tá bom. Se o Beto não vier, tá bom. Se o Beto voltar ao casamento, tá bom. Se o Beto também não quiser voltar ao casamento, tá bom. Se o meu filho tiver um pai que vai amar ele e ser presente, tá bom. Também, se não tiver, vai tá bom também. Agora, uma coisa é fato, Jesus. Se até aqui me ajudou o Senhor, uma verdade na minha vida é que nunca mais eu sei viver sem a tua presença. E tudo que eu fizer, tudo que eu viver, eu preciso do Senhor. De mais ninguém. De ninguém. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Desse dia em diante, Deus começou a mover em Brasília coisas sobrenaturais. Clientes chegavam no restaurante e diziam assim, Beto, você é burro, macho. Volta pra tua mulher. Que não era crente. Do nada. Nem sabia direito do rolê. Aí cliente chegava e dizia assim, pô, vai ter uma célula lá em casa, vai. Ele não estava indo para canto nenhum, né? Em pecado, não queria. Aí ele foi, chegou na célula. Quando chegou na célula, a pastora trouxe uma palavra, que é a palavra que Deus entregou para ele no dia do batismo dele. Aí sabe aquele dia que a palavra entra rema? Te rasga no meio? Naquele dia ele me ligou e disse, eu tô indo pro Ceará e eu quero voltar ao casamento. Aí eu disse assim, não, você vai voltar ao casamento se os meus pais me abençoarem e você pedir perdão primeiro, porque agora a gente vai começar da forma certa. E aí ele foi e pediu perdão. E aí o Caio nasceu mais ou menos uns 15 dias depois desse dia que eu fiz essa oração. E na sala de parto, quando ele pegou o Caio no colo, o Beto não chorava. O Beto, os pais dele divorciaram ele muito jovem, então ele ficou muito endurecido o coração. E família, ser pai, ter filhos, casar era uma coisa que para ele era... não quero. Quando ele pegou o Caio no colo, ele disse que sentiu um amor paternal
que ele disse que arrepiava da cabeça até os pés, os cabelos. Ele dizia assim, cara, que é isso? Ele teve uma sensação física Espiritual e e no física. espírito muito forte. E ele olhou para aquele menino e disse, eu amo esse menino. E aí, naquele mesmo momento, a voz do Espírito soprou na mente dele. Se você é mau, tá conseguindo amar esse menino com esse amor que tá te arrepiando, imagina eu, teu pai aqui no céu, que sempre te amei e sempre te desejei ter comigo. Daquele dia em diante, o Beto viveu uma conversão. Virou. Aí ele saiu do centro cirúrgico, fez o registro de nascimento do Caio, fez o pedido de casamento, 45 dias depois a gente casou. E desde então, nós temos vivido ministerialmente para o resgate das famílias. Depois desse processo, em 2017, o Beto foi consagrado pastor. Legal. Então, foi realmente um ponto de inflexão, né? De adúltero para verdadeiramente um homem que resgata famílias.